Existe uma proposta, né, feita pelo senador Roberto Rocha como relator, a PEC 110 de 2019, portanto, quase 4 anos que está uma proposta sendo analisada, sendo discutida com os vários setores da nossa economia, e essa proposta entendo que está madura para ser votada. Talvez teve uma certa indiferença do governo, talvez não houve uma pressão do governo, do executivo em aprovar essa proposta, houve talvez alguma reação de partidos contrários ao governo que não quis aprovar, mas agora, como presidente eleito, já foi dito que tem urgência na proposta. Então, todos aqueles que, de alguma forma, estavam reticentes em função de não aprovar alguma coisa no governo até então, eu entendo que tanto a situação como a oposição hoje tem motivos para aprovar a proposta que está pronta lá na CCJ do Senado. E é boa? É a proposta da PEC 110, que já foi discutida para quase 4 anos. Né? Então, tanto a 110 como, por hipótese, a 45, qualquer uma dessas propostas são muito boas, todas elas. Então, nós precisamos, de alguma forma, eliminar todos os impostos cumulativos. O Brasil é um país que a mão de obra recebe pouco, é barata, mas existe um imposto sobre a mão de obra que deixa a nossa mão de obra cara. Nós não somos competitivos e mão de obra é um imposto cumulativo. O imposto sobre a mão de obra, ele é cumulativo e é por isso que muitas empresas acabam não sendo eficientes e deixam o nosso país. Sim. Existem algumas ações que podem ser tomadas de curto prazo e no passado nós tínhamos a nota fiscal manual. Da nota fiscal manual nós tínhamos a fatura que englobava várias notas. A duplicata era uma cópia da fatura. Não sei se todos lembram. Sim. E a duplicata que você mandava para o banco para cobrar. Mas veja que essa duplicata, o valor que continha nessa duplicata, ele estava íntegro com a nota fiscal e íntegro com o imposto a pagar. Veio a tecnologia colocar a nota fiscal no computador, mas esqueceram de que o boleto que substitui a duplicata seria uma cópia da nota fiscal. Então, deixaram um furo muito grande no processo atual de que a nota fiscal só serve para pagar imposto e o boleto serve para receber o dinheiro. Então, você faz a nota fiscal de R$1.000 e o boleto de R$2.000. É um furo tão grande que existe no nosso processo de arrecadação hoje, que é a maior fonte, digamos assim, de desvio de recursos. Então, aqui nós dizemos que o imposto é alto, mas 1/3 do que é a carga tributária não chega no Tesouro. Então, 1/3 é perdido, seja por sonegação, por informalidade, por inadimplência, contencioso, que hoje tem 5 trilhões, dívida ativa, que hoje tem 3 trilhões. Quer dizer, e tudo isso é dinheiro que não está chegando. Então, se nós tivermos um sistema de arrecadação eficiente, o dinheiro passa a ser recolhido na fonte e esse praticamente 1 trilhão ele irá chegar aos cofres, irá chegar ao tesouro. E com isso será permitido, inclusive, reduzir imposto sobre a mão de obra, sobre o trabalho. E eu acho que medidas desse tipo podem fazer a nossa economia acelerar, gerar empregos, trazer investimento para o nosso país. Praticamente todos os entes e todos aqueles que rejeitam a PEC 110
é porque eles têm um receio. Ele tem um risco que, de repente, vai ter uma arrecadação menor do que tinha antes, e os outros contribuintes ele tem o receio que pode ter que pagar mais do que pagava antes. E é por isso que existe resistência em aceitar essa mudança. Só que antes a gente falava em dividir uma pizza brotinho. Entendi. E agora nós estamos falando em dividir uma pizza família. É uma pizza grande, porque de baixo para cima a arrecadação aumentaria em 50%. Se todos pagassem, sem aumento de alíquota, sem aumento de nada. Se todos pagarem, a arrecadação aumenta em 50%. Mas se todos pagarem não é um problema? Não é um problema. Não é? Não é um problema, porque hoje o que existe de sistema é que o contribuinte, ele declara o seu imposto. Ele diz tudo que ele comprou, ele diz tudo que vendeu. Pois é. O imposto é autodeclaratório. O imposto é recolhido por iniciativa do contribuinte. Uhum. E, finalmente, as transações bancárias não têm suporte contábil e fiscal. Bom, eu acho que o mercado é reativo, ele é uma sinalização. O mercado tem paciência, pode esperar. E, enquanto ele espera, ele tem outras opções onde ele vai investir e... interessante. Entende? E não necessariamente ele tem que ficar esperando alguma solução, alguma coisa que vai dar certo. Então, ele é imediato. E precisamos entender isso. O que precisa ser passado para o investidor, para o mercado, é confiança, é clima de confiança. Um país que tem a dívida que nós temos... Nós precisamos, de alguma forma, controlar os nossos gastos, o limite, e falar, bom, de alguma forma, senhor credor, nós vamos acabar pagando a nossa dívida porque estamos controlando a nossa despesa. No momento que fala, pois é, agora não dá mais, eu vou gastar mais e não vai sobrar dinheiro para pagar o juro da dívida, o mercado fica preocupado. Então, a maneira de resolver o problema do emprego e, enfim, o problema social é a geração de emprego e é transmitir confiança aos investidores, reduzir os impostos sobre a mão de obra, aonde os investidores vão poder trazer fábricas e fábricas para o Brasil, gerando oportunidades para todos. Esse é o conceito. E é uma lógica enviesada tu achar que a inflação não prejudica diretamente as pessoas mais pobres. A inflação é a coisa mais corrosiva para as pessoas mais pobres. Então, assim, eu estou falando, quando eu tenho inflação, a pessoa mais pobre consome menos e o juro é mais alto. Então, o rentista fica com uma parcela maior. É exatamente o pior dos mundos. Só que, como a conta demora a chegar e todo mundo está pensando no agora, cara, a gente viu já esse cenário acontecer algumas vezes. Primeiro eleição, depois... O Bolsonaro não foi muito melhor do que isso. Fez gastos enormes para tentar se reeleger, não conseguiu se reeleger e tem um problema grande vindo aí. Então, assim, achar que o Brasil não precisa cuidar da parte fiscal é achar que a gente pode gastar sem consequências. É a gente achar que a gente vai crescer gastando. Não, cara, essa conta não fecha. Tem um estudo, por exemplo, aqui que foi divulgado pela BBC News Brasil e foi feito pelo economista Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. E diz o seguinte: os gastos no governo Bolsonaro acima do teto somam 794,9 bilhões entre 2019 e 2022. Tem a questão da pandemia, que é até injusto. Isso o mundo fez. Então, assim, a política de gastos sociais no meio da pandemia foi uma política instituída, cara, no mundo inteiro. Era uma situação excepcional. Claro. E o efeito que a gente está vendo hoje de inflação mundial é uma decorrência direta disso. Inflação não é um negócio que está acontecendo só no Brasil. Nós estamos no fim da inflação já. O que nós estamos vendo em todos os países, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, o que nós estamos vendo na União Europeia, é exatamente um efeito disso. Mas ninguém acha que não deveria ter gastado lá atrás. Então, assim, mas isso é uma consequência de esse gasto acima do teto. Cara, é ruim, mas tem que lembrar qual é o momento histórico que a gente estava vivendo. Claro, então, assim, claro. São coisas diferentes. Eu vi uma declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann,
ela dizendo o seguinte: nós não vamos cometer estelionato eleitoral, no sentido de que, olha, nossas políticas fiscais, porque a promessa foi de melhorar a vida do povo. É evidente que a gente aqui, todos nós defendemos as políticas sociais, né, de habitação, de farmácia popular, de Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, ou Casa Brasil, enfim, essas carências sociais são sabidas. O que tá sendo dito, né, por gente de bom senso é de que só com confiança é que vamos atingir isso de uma forma sustentada e não voo de galinha, né? Perfeitamente. Dentro da linha de como são as propostas da reforma tributária, com um sistema de arrecadação, nós vamos sim gerar mais empregos e nós vamos resolver os problemas sociais. Os impostos cumulativos hoje, eles deixam o nosso produto não competitivo no mercado internacional. O Brasil exporta produtos primários, agricultura e minério, porque não tem mão de obra agregada. Quando a gente tem que agregar mão de obra, o nosso produto fica caro e a gente não consegue exportar. Então, não é simplesmente falar, bom, nós vamos gastar mais e não ter a origem desse dinheiro. O que é importante é falar, nós temos um plano onde nós vamos, de fato, arrecadar mais, aonde nós vamos ter mais recursos para os programas sociais. E aí nós transmitimos confiança aos investidores. Acho que todo esquema está furado porque estava atrelado à receita. E a receita estava atrelada à flutuação do dólar. Então, aumentou o dólar, aumentou o preço do combustível, bom, mas o ICMS é um percentual sobre o combustível, já viu que aumentou o preço do combustível, aumentou a inflação, e isso é a nossa árvore da realidade atual. É um ciclo vicioso. Não é porque aumentou o dólar que aumentou a despesa do Estado em funcionalismo, etc. Então, o correto seria ter um valor fixo por litro de gasolina. Então, por hipótese, é R$1 por litro de gasolina e esse valor, seja o dólar aumentou ou o dólar diminuiu, aquilo que seria a arrecadação do Estado, ela seria permanente, ela seria constante em função do consumo do combustível no Estado, no país.